Eterno Deus de bondade e misericórdia, estamos agradecidos ao Senhor por mais uma vez estarmos à Tua casa, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para ouvir a Tua voz, o Senhor falar conosco mais uma vez nessa noite. Ajude a nós, Senhor Deus. Muito obrigado por essa grande oportunidade, Senhor, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, possamos ser ajudados pelo Senhor. É isso que pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Nós vamos iniciar louvando a Deus com o hino de número 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo. Dó maior. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Então a porta aberta e o homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte. O meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidades, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação
hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Nós vamos cantar o hino de número 315, Sião, cidade tão linda. A irmã Sâmua tem um hino para cantar, irmã? E após esse hino, a irmã Sâmua louvará a Deus com o seu hino. 315, Mi maior, irmão. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória aos remidos, por Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Aleluias, graças a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã louvar a Deus com seu hino, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Te peço, a ti eu imploro, vivo sempre chorando. Senhor, vê que eu choro, manda o teu fogo para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor,
tua promessa buscar. Vivo sempre clamando, Senhor, eu quero ganhar. Manda o teu Espírito para aquecer o meu canto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Amém. Deus abençoe, irmã. Vamos cantar mais um hino, no hino de número 221. Livre estou. Mi maior. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Quando longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com seu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou, aleluias, graças a Deus. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Com o som desse hino, vamos receber o pregador dessa noite, o evangelista irmão Marcos. Bondoso Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos, ó Deus, na Tua presença.
E nós queremos, ó Deus, declarar o quanto nós somos dependentes do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Este é o clamor das nossas almas. Ajuda-nos. Nós não viemos aqui, Senhor, para sermos vistos. Nós viemos aqui, Senhor, porque a nossa alma anela por Ti. O nosso objetivo de estarmos aqui, Senhor, é de nos aproximar mais de Ti, mais da Sua palavra. Ó Deus, abençoe os irmãos que estão aqui, Senhor, e abençoa aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Traga paz aos corações, resolva os seus problemas e toma, Senhor Deus, a minha vida em Tuas mãos. Não há como, ó Deus, não tremer. Nós trememos quando chegamos até aqui, mas sabemos, ó Deus, que a Tua graça, ela nos basta. Toma, Senhor, este culto, a minha vida, as nossas vidas em Tuas mãos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a Escritura. Tenho aqui duas Escrituras. E eu gostaria de ler essa Escritura juntamente com a igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 48, versículo 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, e versículo de número 17. Amém? Diz assim a Escritura. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia. Presta atenção nessa frase. E te guia pelo caminho em que deves andar. Vou repetir novamente a Escritura. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Agora vamos lá para o Evangelho de São João, lá no Novo Testamento. É o quarto livro dos Evangelhos, né? Capítulo de número 16. Versículo 15. Vamos ler essa Escritura. Creio que todos já acharam. Vamos ler o que está lá em João,
capítulo de número 16, versículo de número 15. Versículo 13, igreja, versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Que Deus continue nos abençoando, podemos assentar. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Palavra de Deus para nós nessa noite, que eu gostaria de colocar até como base nessa escritura, nessa mensagem, nessa pregação, embora tenhamos lido duas escrituras. Porém, essa escritura mexeu o meu coração, porque mostra o desejo de Deus para cada um de nós. Ele nos ensina o que é útil. E além de nos ensinar o que é útil, Ele nos guia pelo caminho em que devemos andar. Na mensagem, um guia, parágrafo de número 12. Eu gostaria de começar no parágrafo 12. E vou começar no parágrafo 12. O profeta diz: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Aí o profeta faz uma pergunta: qual é a verdade? A palavra. Porque falará, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Dirá o que tiver ouvido, em outras palavras. Ele será aquele que revelará o assunto, veja. E o capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Veja, dirá o que tiver ouvido, e lhe mostrará o que há de vir. Está vendo? O que fará isso? O profeta faz duas perguntas. Está vendo o que fará isso? O Espírito Santo, o qual virá em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de tomar esses próximos minutos para chamar a sua atenção. A palavra guia. Um guia. O profeta diz: você sabe, eu tenho tido bastante experiência na floresta. E eu gostaria de colocar alguns tópicos dentro desta mensagem, o guia. E para aqueles que gostam de anotar, fique à vontade. Vai ser muito bom para você. Os irmãos que nos acompanham pela internet, se desejar anotar também, fiquem à vontade. Agora, o que é um guia? Um guia é alguém que lhe ensina o caminho. Primeiro tópico: o que é um guia? Um guia é alguém que lhe ensina o caminho. Você tem de ter um guia quando não sabe para onde está indo. É o aconselhamento do irmão Brana. Você tem de ter um guia quando não sabe para onde está indo, certo? Você tem de ter um guia
quando não sabe para onde está indo e tendo conhecimento de caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de conhecer guias. E eu próprio sou guia no Colorado, porque conhecendo a região, arrebanhando gado e assim por diante, eu posso ser guia no Colorado. Agora, um guia tem que conhecer o caminho. Respondendo à pergunta de um dos discípulos, quando dissera a Jesus: Senhor, nós não sabemos o caminho. Jesus enfatiza dizendo, Evangelho de São João, capítulo de número 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro de Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21, o profeta diz: este é o caminho, andai nele, sem desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Agora no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5, vamos lá, quem deseja acompanhar vai ser bom. Deuteronômio, capítulo de número 5. Versículo de número 32 e 33. Assim diz a Escritura: olhai, pois que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita e nem para a esquerda. E andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Para quê? Qual a finalidade? Para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra em que haveis de possuir. A ordenança de Deus para o povo hebreu é para que observasse a palavra, e nesta palavra que uma vez foi dada a eles, eles não viessem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Agora veja que a Escritura diz que aqueles que observam esta palavra, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não tirar um tio daquilo que está contido na palavra, veja, as bênçãos de Deus, elas são manifestas para os tais. E alguém poderá perguntar: que bênçãos são essas? Primeira bênção, vida. Segunda bênção, tudo em que você venha fazer, você será bem-sucedido. E a terceira bênção, longevidade de vida. Agora é lógico que essa longevidade de vida não é exatamente aqui na terra, porque você conhece bem a Escritura, e você sabe que Davi diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Essa vida chama-se vida eterna. Por isso vale a pena observar a palavra, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Agora veja o que o profeta diz. Ele tem de saber, um guia, para onde está indo e o que está fazendo, e como cuidar de você ao longo do caminho. Está vendo? Ele tem de cuidar para que você não se acabe se perdendo. No parágrafo de número 30 e 38 dessa mesma mensagem, o guia, o profeta diz, parte B, quem está anotando: esse guia conhece o caminho, certo? Ele conhece cada polegada da rota.
Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. Ele conhece o que você está pensando agora. Neste exato momento, Ele é conhecedor disso. Ele conhece todos que estão aqui. E eu quero logo dizer que é antes mesmo da fundação do mundo. Ele conhece a todos que estão aqui. Ele conhece a cada pensamento. Haja em vista que no livro de Hebreus, Paulo diz que todas as coisas estão claras e patentes aos seus olhos. E o profeta, ele diz mais. E ele conhece tudo sobre você. Se ele conhece tudo sobre você, ele conhece as tuas limitações. Se ele conhece tudo sobre você, ele conhece as suas fraquezas. Se ele conhece tudo sobre você, ele sabe até que ponto vai a tua força. É por isso que Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar além das vossas forças. Ele lhe revelará coisas, e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse, amém? Dizer o que você tem sido, o que você tem, e para onde está indo. Um guia correto. Ele o guiará a toda a verdade, e a sua palavra é a verdade. Segundo ponto. Primeiro ponto, um guia é alguém que lhe ensina o caminho. Segundo ponto, um guia é um homem selecionado. Um guia é um homem selecionado. O Estado seleciona este homem se ele é um guia. Agora, um guia, diz o profeta, é responsável por você. Se algo lhe acontece, é responsabilidade dele. Ele tem de cuidar de você. Ele tem de cuidar para que você não se perca. Parágrafo 16, na última linha. Agora, você perecerá se você não tiver um guia. Ouça isso. Ouça vocês aí na internet, na audiência invisível. Ouça você aqui nesta congregação. Olha o que o profeta está dizendo aqui. Você perecerá se não tiver um guia. A razão que a nação se encontra da maneira que se encontra é que falta um condutor. A maneira que as denominações se encontram é que falta um condutor. Da maneira que a família se encontra é porque falta um bom condutor daquela família. Agora o profeta está dizendo: você perecerá se não tiver um guia. Agora veja, ponto 3. Um guia sabe onde está, independente do clima. Vou repetir. Um guia sabe onde está, independente do clima. Ele está equipado para fazer isso, diz o profeta. Ele sabe o que está fazendo. Ele está familiarizado com tudo. Ele conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na escuridão e poderia apalpar determinada coisa. Isso me faz lembrar do acontecido lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quem gostaria de acompanhar a leitura, você pode abrir a sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número
27. E alguém poderá perguntar, qual o versículo? Vou dizer. Versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo 10. O apóstolo Paulo, que conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na escuridão e poderia apalpar determinada coisa. Ele diz, varões, ouçam, vejo, olha só, a capacidade de um condutor, ele ver coisas além das aparências. Foi isso que Paulo enxergou ali. Ele disse, varões, vejo que a navegação há de ser o quê? Incômoda. Ele está dizendo, vejo. Ele tinha o poder da percepção. Ele sabia o que estava a acontecer antes de acontecer. Porque essa é a característica de um profeta. E Paulo, sendo o profeta da era de Éfeso, ele poderia enxergar isso. E ele aconselhou aqueles homens que estavam naquele vazio. Olha, vejo que a navegação há de ser incômoda. Olha só, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Veja que o profeta diz aqui, ele conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na escuridão e poderia apalpar determinada coisa. Paulo tinha esta visão. Ele disse, a viagem será incômoda, de muito prejuízo. E eu digo mais, e esse prejuízo também pode afetar as nossas vidas. Mas veja o que o homem natural faz. Lemos no texto básico da Escritura desta noite: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Paulo estava, pelo Espírito, ensinando aqueles homens o que era útil e o caminho que deviam eles seguir. Mas veja o que diz o versículo 11 do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Mas o centurião cria mais no piloto e mestre do que o que Paulo dizia. Característica de um homem natural. Por isso que Paulo, aos Coríntios, ele diz o seguinte, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura. Loucura. Então veja que aqueles homens, aquele centurião estava firmado mais na palavra de um mero homem do que dizia Deus. Profeta de Deus para esta era. Mombrana, ele diz, um guia sabe onde estar, independente do clima. Ele conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na escuridão e ele poderia apalpar determinada coisa. Siga as orientações do guia. Embora para você pareça absurdo, fora de cogitação, mas siga as orientações do guia. Lembra que nós lemos anteriormente? Este é o caminho, andai nele, sem desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Continuamos lendo a mensagem de um guia. Agora,
Parágrafo 22. Dentro desse tópico. Que tópico, irmão Marcos? Um guia sabe onde está, independente do clima. Parágrafo 22. Um pai refletido 2 anos atrás no Colorado. Ele ia subir as montanhas. Ele tinha um garotinho de cerca de 6, 7 anos. Ele ia levá-lo em uma primeira caçada de veados. Assim eles subiram ao alto da montanha. E o garotinho disse ao papai: estou ficando cansado. Monte nas minhas costas. Nós ainda não estamos alto bastante. Os veados estão no alto. O homem foi cada vez mais adiante, até que chegou, ele não conhecia, ele era um homem da cidade, veja. Ele era um homem da cidade, não conhecia nada sobre montanhas. Ele não sabia nada sobre caçar ou aonde ir. Qualquer homem que saiba algo sobre a mata sabe que os veados não ficam no alto. Eles não sobem lá. As cabras ficam lá em cima, não veados. Eles estão embaixo, onde podem se alimentar, eles têm de chegar onde haja algo para comer. E assim, mas este homem pensou: se chegar a algum lugar lá bem alto nas rochas, encontrarei um grande veado. Ele tinha visto uma foto de alguns em pé sobre uma pedra e pensou que era ali que o encontraria. Pegamos isso aqui, jogamos lá para a leitura que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Aquele centurião cria mais no que o piloto dizia do que Paulo dizia. O profeta diz: não dê atenção ao que se lê nessas revistas. Que coisa, que coisa! Você terá um pesadelo. Que há só uma coisa a fazer, que é levar um guia de modo que você saiba onde está. E aquele pai veio uma chuva repentina lá em cima, uma daquelas chuvas rápidas que vem. E o homem caçou muito tarde, até que escureceu. E ele não soube encontrar o caminho de volta. Por quê? Porque simplesmente ele viu uma foto de alguns homens ali em pé sobre uma pedra e pensou que ele poderia encontrar veados no alto de uma montanha. Siga as orientações do guia. Ele é o teu redentor, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. Este homem não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo. E ele segurou o próprio filhinho de encontro ao peito até que o sentiu esfriar e morrer. O profeta diz: irrefletido. Se ele somente tivesse levado um guia consigo, ele poderia tê-lo trazido de volta a montanha abaixo, independentemente de que tempo fosse. Veja, mas ele esperou até escurecer. Então não pôde enxergar o caminho. Voltemos para Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 27. Versículo de número 17. Olha o que aconteceu na vida daqueles homens que não escutaram o guia, que não escutaram o que diz o Senhor através de Paulo naquela ocasião. Veja, eu quero refrescar a sua mente. Paulo disse: senhores, varões, vejo que a viagem ela será incômoda e de muito prejuízo. E haja em vista que esse prejuízo não vai afetar somente aquilo que está dentro do navio, mas as nossas próprias vidas correrão risco.
Mas o versículo de número 11 diz que o centurião, ele cria mais do que o piloto dizia, do que Paulo dizia. Agora veja o prejuízo daqueles que deixam de seguir o guia. Olha o prejuízo daqueles que deixam de receber e crer e acatar as orientações da palavra. Versículo 17 do capítulo 27. Atos dos Apóstolos. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. Versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. Tudo que tinha dentro do navio, eles tinham que tirar para fora. Percas, prejuízo. E aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de salvação. Você está entendendo isso? Por deixar de escutar o guia, por deixar de escutar o condutor, o que resultou nisso? Prejuízos, após prejuízos. Você vai ver, depois leia em casa, depois com o tempo. Você vai ver o que resultou na desobediência daquele centurião. De deixar de crer no que dizia o Senhor através de Paulo, para acreditar na força do braço, no método humano. Quando se deixa de confiar em Deus, quando se deixa de confiar na palavra, o resultado é caótico. O resultado é morte. Muito bem. Tópico 4, quem está anotando. Parágrafo de número 30 da mensagem guia. O profeta diz: o guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Vou repetir. O guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Deus sempre tem enviado, eu gosto disso, um guia ao seu povo. Quantos creem nisso? Eu só vi umas 3 pessoas dizendo: quantos creem nisso? Ah, agora sim. Esse é um método de Deus. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou. Ele envia um guia, mas você tem que aceitar esse guia. Isso é muito forte, irmãos. Eu vou repetir, vale a pena. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Quantos creem nisso? Amém! Deus nunca falhou. Ele envia um guia, mas você tem que aceitar esse guia. Está vendo? Você tem que crer nisso. Agora veja que a questão aqui, nesse parágrafo, o irmão Brano explica, não é questão somente de aceitar esse guia. O profeta ele enfatiza mais. Você tem que crer nesse guia. Eu não tenho apenas que aceitar esse guia. Eu tenho que crer nesse guia. Ouçam, irmãos da internet. Vocês não têm somente que aceitar esse guia, mas você tem que crer nesse guia. Ouçam, irmãos aqui presentes. Você não tem somente que aceitar esse guia, mas você tem que crer nesse guia. E quantos podem dizer amém? Amém. Você tem que ir em direção no que ele diz. Se você entra numa mata e seu guia diz:
vamos nessa direção. E ainda se você acha que vai naquela direção, o que vai acontecer? Você acaba se perdendo. Deus nos envia um guia para nos guiar. Parágrafo 31. Deus enviou profetas. Deus enviou profetas. O profeta diz, eles eram guias, porque a palavra do Senhor vem ao profeta. Quantos creem nisso, diz amém. Eu creio, nós cremos. Eles eram guias, diz irmão Brana. Eles instruíam o povo, como vimos ontem à noite, de Isaías e Uzias. Eles eram instruídos, instruíram as pessoas e os guiavam. E agora Deus sempre tem enviado seus guias. Ele nunca esteve sem um guia no decorrer de todas as eras. Deus sempre teve alguém que o representou nesta terra em todas as eras. Paulo, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, e nesta última era, a era da águia, Deus enviou um profeta. A gente vista que esses homens, eles eram reformadores, mas Deus envia um profeta com uma mensagem restauradora. E esse é o método de Deus. Ouçam, ó terra, aonde a minha voz venha. Deus enviou profetas, e este é o método de Deus. Agora, receber a mensagem desse profeta é vida. E rejeitar a mensagem desse profeta é morte. É por isso que as coisas estão da maneira que se encontra. Por quê? Porque o homem, a humanidade, ela tem rejeitado o plano de Deus. É por isso que Paulo, lá aos Hebreus, ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aqueles que não endureceram o seu coração na era de Éfeso, através do seu mensageiro recebeu vida. Aqueles que não endureceram o seu coração nas eras receberam vida. E nessa última era, aqueles que recebem a palavra da hora em que vivemos, receberá vida. Porque deixar de ouvir a voz de Deus para a era em que estamos vivendo é morte. E receber a palavra de Deus na alma para a era que estamos vivendo é vida. Vamos lá. Parágrafo 36, parte B. Esse guia conhece o caminho. Amém? Esse guia conhece o caminho. Ele conhece cada polegada da rota. Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. E Ele conhece todos que estão aqui. Tópico 5, para aqueles que estão anotando. Parágrafo 39. Mensagem guia. O guia, ou guia, não vai levar nessa direção e um naquela direção, e enviar um para o leste, outro para o oeste. Ele vai mantê-los juntos. Nós seremos de um coração, uma mente, unânimes por um Espírito. O Espírito Santo, o guia de Deus, nos guiará em toda a verdade. Eu coloquei aqui
Eu ousei em colocar aqui, ao ler esse parágrafo, um guia é centrado, convicto de suas decisões. E aqueles que o seguem, esse guia, receberá esta mesma porção. Será um povo centrado. Será um povo convicto de suas decisões. Haja em vista que ele segue as orientações desse condutor. Ele segue as orientações desse guia. Por isso vale a pena ser um discípulo de profeta. Quantos creem nisso? O profeta diz aqui no parágrafo 43 dessa mensagem, o guia, lá no finalzinho, nós precisamos de um guia. O tempo se avança. Deixa eu avançar também com o tempo. Parágrafo 43, sexto item. Nunca discuta com a palavra do seu guia. Amém? Nunca discuta com a palavra do seu guia. Mensagem, um guia, parágrafo 46. Nunca, nunca discuta com a palavra do seu guia. O profeta diz, siga-o. Se não segue, você acaba se perdendo. Lembre-se, quando o deixa, você está por sua própria conta, de modo que queremos ficar pertinho do guia. Nunca discuta com a palavra desse guia. Irmã, nunca discuta com a palavra desse guia. Irmão, nunca discuta com a palavra desse guia. Irmãos, nunca discuta com a palavra desse guia. Este é o caminho, diz o profeta Isaías. Andai nele, sem desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, porque o que Deus tem para nós é útil. Por isso o profeta diz, eu sou o Senhor teu Deus, dizendo pelo Espírito, te ensino o que é útil, e te guio pelo caminho que deve andar. É um caminho estreito e difícil, mas esse caminho te conduz à vida eterna. Nunca discuta com a palavra desse guia, ó terra. Se esse guia tem ensinado o batismo real, apostólico, verdadeiro, Atos 2:38, temos que seguir a orientação desse guia. Temos que receber as orientações de Malaquias 4. E nunca discuta com a palavra desse guia. Siga-o. Se você não segue, você acaba se perdendo. Se eu não sigo as orientações desse guia, eu acabo me perdendo. Se você não segue de alma as palavras desse guia, você acaba se perdendo. Nunca discuta, nunca questione as palavras desse guia. Parágrafo 105, parte B. O profeta diz, João foi conduzido, quando escreveu o Apocalipse, ele foi conduzido pelo guia.
Agora o profeta ele conta um testemunho pessoal de sua vida. Parágrafos 106 e 107. Agora, ele tem sido o meu guia no decorrer da vida. Ele tem sido o seu guia ao decorrer da sua vida? Ele me guiou a vida. Ele foi aquele que me conduziu à vida. Ele é a minha vida. Sem Ele, diz o profeta, e nós também vamos dizer nesta noite, eu não tenho vida. Sem Ele, eu não quero mais nada. Ele é inteiramente tudo para mim, em todas as situações. Nas horas da minha dificuldade, Ele fica ao meu lado. Ontem, Ele me abençoou. Hoje, Ele faz a mesma coisa. O profeta pergunta, o que posso esperar? O que posso esperar? O mesmo para sempre. Louvado seja o seu nome. Amém. Sim, Senhor, Ele prometeu isso, Ele o fará. Ele é a minha vida, Ele é o meu guia. Tudo em todas as situações eu tenho confiado nele. Tenho tido algumas provas difíceis, sim. Eu confio nele onde quer que vá. Quero que você faça isso. Se não lavar, vocês mulheres confiem nele. Se vão à cidade, confia nele. 149, para encerrarmos. Ele é o meu guia. Ele é o meu guia. Quando vou caçar, Ele é o meu guia. Quando vou pescar, Ele é o meu guia. Ele é o meu guia quando falo com alguém. Ele é o meu guia quando prego. Ele é o meu guia quando durmo. E quando vier morrer, Ele se encontrará junto ao rio. E Ele me guiará até o outro lado do caminho. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam, corrigirão e me conduzirão até o outro lado do rio. Seja Ele o seu condutor. Seja Ele o teu guia. Esteja dentro da palavra desse guia, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque fazendo isso, prosperarás em todos os teus caminhos. Siga as orientações desse guia. Amém? Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, fomos abençoados em mais esta noite, amém? Amém. É bom ouvir Deus falar conosco. E mais uma vez, Ele falou aos nossos corações, Ele falou às nossas almas, amém? Nosso abraço a todos aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmão Leonardo Leite, em Fazenda Retiro, Goiás. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Arlinda Neri, em Valparaíso, Goiás. Irmão Jorge Cunde, irmã Diva, em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmã Marinalva, irmão João Paulo, em Marajó, Goiás. Irmão Edilberto, irmã Nacélia, em Bilac, São Paulo. Irmão Francisco, irmã Luzinete, em Bilac, São Paulo. Irmão José Milton e família, em Sertãozinho, São Paulo. Irmão Euri, em Gama, Distrito Federal. Irmã Varqueline e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Elisane Coutrin e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Sara e irmã Emanuele, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Neuci, em São Carlos, São Paulo. Irmão Tiago Vasconcelos, em Gama, Distrito Federal.
Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Magno e família, em Céu Azul, Goiás. Irmão João Leite e irmão Agostinho, em Jardim Gá, Goiás. Irmão José Correia, irmã Febe, irmão Lucas e irmã Giovana, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Ruth Paro, em Pitangueiras, São Paulo. Um abraço aí, irmão. Pastor Euclides, Deus os abençoe. Irmã Fermiana, é isso mesmo? Fermiana, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Jesus e irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão Valdemar, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Luiz Siqueira e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Edneia Costa, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Maria Lourdes, em Cuiabá, Mato Grosso. Irmão Eronildo e família, em Sobradinho, Distrito Federal. Irmã Stephanie Ingrid, em Pedregal, Goiás. Irmão José Rufino, em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão Pedro e irmão Wesley, em IP, Jardim P, Goiás. Irmã Selmi e irmão Arthur, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Tarciana Moreira, em Uberaba, Minas Gerais. Irmão Wesley Fogaça, em Jardim Gá, Goiás. Irmãs Joelma e irmã Kézia, em Minaçu, Goiás. Irmão Marcos Antônio, em Santa Maria, Distrito Federal. Irmão Inaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Salomão Cunde, em Fazenda Primavera, Mato Grosso. E irmã Elda, em Goiânia, Goiás. Cremos que todos vocês, aqui um total de 81 conexões, receberam esta mesma bênção que nós aqui no tabernáculo recebemos. Não veio nenhum pedido, antes do pedido de oração, não veio nenhum, mas se você tem, daqui a pouco então nós vamos orar, vamos relembrar do nosso programa Fé para Vencer, que vai diariamente ao ar pela rádio Redentor AM 1110. Redentor AM 1110, das 12 às 13 horas, aos sábados, das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página, no mesmo horário, diariamente, das 12 às 13, você tem Fé para Vencer no seu lar. Você pode acessar aí pelo seu computador, seu celular, ser abençoado. É bênção para nós. Sábado próximo, mais um culto de bênçãos aqui em Taguatinga, a partir das 18 horas. Amanhã, se você pode ir, amanhã é feriado, né? Você pode estar lá no Pedregal, culto abençoado de oração, momentos preciosos na presença do Senhor. Vamos nos reunir todos lá amanhã para orarmos, falarmos com Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Se você pela internet tem alguma necessidade ou aqui no tabernáculo, levante uma de suas mãos e Deus confirmará mediante a sua fé. Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, ó Pai, e ela, ó Deus vivo, nos animou uma vez mais, nos encorajou, nos admoestou, ó Pai, nos colocou no lugar onde devemos estar. Ouvirmos o guia, o Espírito Santo enviado a cada um de nós para nos orientar, para nos dizer aonde é melhor e o que é melhor para nós. Obrigado, meu Deus. Continue abençoando o irmão Marcos, seu ministério, sua família, dando a ele força. E a cada uma destas mãos levantadas aqui no tabernáculo, irmãos pela internet, abençoe e dê a eles aquilo que necessitam. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Valdinei vai ficar cantando um hino. Enquanto isso, a igreja despede, cumprimentando seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus te abençoe e até sábado próximo. Se você deseja vir ao altar, o altar está aberto. Vamos lá, irmão Valdinei.
Se algum dia um poema eu pudesse escrever, enfeitá-lo de sol e de luz, todo mundo então cantando haveria de aprender. Não há nada como alguém ter a Cristo. Oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honras, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. As riquezas da vida mais puras serão, as penúrias mais cheias de paz. Neste dia em que feliz eu cantar esta canção, não há nada como alguém ter a Cristo. Oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honra e glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. Quando aqui já não for e ninguém se lembrar do meu nome, das obras que eu fiz, eu ainda viverei quando alguém assim cantar. Não há nada como alguém ter a Cristo. Oh, sim, vale a pena servir a Jesus. Neste mundo é melhor ter a Cristo. Riquezas se vão, honra e glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. Amém. Graças a Deus. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido. Eu desejo inimigos me perseguem,